Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui na Comendadoria Templária Cavalaria Espiritual de Enoque. Hoje vamos falar sobre Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Né? O grande sacerdote. E também, né, falar sobre o fator Melquisedeque. O que é o fator Melquisedeque nas curas do mundo inteiro? Eu vou abrir o slide aqui. Eu vou tentar... É, é bastante assunto, mas eu vou tentar dar uma acelerada, né, para a gente fazer só uma passagem sobre quem foi Melquisedeque e o que é o fator Melquisedeque. Aí, quem tiver interesse depois, né, eu vou passar ali qual é o livro, vai aparecer no slide. Quem quiser adquirir o livro do fator Melquisedeque para ler, também é uma boa leitura para conhecer a questão de quem foi Melquisedeque, né? A grande muitos falam, né? Muitos falam que Melquisedeque poderia ter sido então o próprio Jesus, né? Antes de ser Jesus. Então, assim, o livro do Gênesis fala de um homem que era rei e sacerdote da cidade de Salém. Basicamente era hoje considerada Salém, né? Fazia parte ali de Jerusalém, um pouco abaixo de Jerusalém. Ele viveu no tempo do Abraão. E quando eles se encontraram, Abraão reconheceu a autoridade de Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo e pagou o dízimo a ele. Então, aquela região lá, era já o Abraão, tu vê que ele estava voltando, né? A história de Abraão, eu vou entrar bem no assunto, mas ele voltava de uma guerra contra vários reis e voltava com os despojos de guerra. E quando ele vê Melquisedeque, aí ele paga dízimo para Melquisedeque, ou seja, o reconhecimento de que o grande sacerdote, né, de toda a região, né, era o Melquisedeque, né? Mais tarde, lá no Novo Testamento, aí tem o escritor da Carta aos Hebreus, né, enxergou o Melquisedeque como sendo superior a Abraão, né, porque o Abraão pagou dízimo ao Melquisedeque. Interpretou o seu sacerdócio como uma figura do sacerdócio de Cristo. Aí no Salmo 110, a gente vai falar também, a anunciação, é anunciado na Bíblia que o Messias seria sacerdote. Salmo 110, anunciado na Bíblia que o Messias seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí você vê que a sequência, né, de Melquisedeque até Jesus. Mas não estou falando de linhagem, né? Estou falando só dessa ponte que existia entre eles. Então, nessa comparação entre Melquisedeque e Jesus, aí tem o escritor de Hebreus, né? Ainda fala dele como alguém sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio nem fim de dias, o Melquisedeque. Essa natureza enigmática de Melquisedeque não tem feito os estudiosos discutir a sua verdadeira identidade, né, e o propósito. Alguns pensam que Melquisedeque foi uma manifestação do próprio Cristo no Antigo Testamento. Outros pensam que ele era um rei humano que apenas prefigurou Jesus Cristo através do seu sacerdócio. E outros pensam que ele era Sem, o filho de Noé, e outras correntes ainda falam que ele era também Enoque, né? Então tem então existe um grande mistério, né, sobre quem foi, né, Melquisedeque. Então vou entrar agora aqui no meu slide que eu preparei para a gente assistir. Vamos lá. Vocês estão conseguindo observar aí o slide? Ok? Ok. Perfeito. Sim. Tá. Então, beleza. Deixa eu ver aqui. Tá, vou deixar ele espalhado aqui. Então, Comendadoria Templária, nossa Comendadoria aqui, reunida, né? Então, vamos começar assim, né? Uma frase aí de João Paulo II, né? Considerado santo, né? Um santo mesmo. O futuro da humanidade está nas mãos daqueles que são capazes de transmitir às gerações do amanhã razões de vida e de esperança. Então, é uma frase que tem grande profundidade, porque o futuro da nossa humanidade está nas nossas mãos, né? É a capacidade da gente poder transmitir aos filhos, aos netos, né? A razão, qual é a razão de viver, a razão da vida e as razões de ter esperança, né? Nessa grande jornada aqui na Terra. O misterioso Melquisedeque.
Então, como eu falei para vocês, é um grande mistério, né? Então, vários teólogos tentam entender, tem várias teorias sobre quem foi Melquisedeque. Ao final, cada um tira a sua conclusão. Vamos começar a carta aos Hebreus e a gente vai evoluindo, né? Então, uma grande controvérsia é se Melquisedeque seria uma manifestação de Cristo, do próprio Jesus Cristo. Então, mas aí vamos entrar, mas o que é Cristo, né? Muita gente fala o Cristo, Jesus, o Nazareno, depois Jesus, Cristo. Então, vamos ver o que é a palavra Cristo. É o termo Cristo. A palavra hebraica do Antigo Testamento era Mashiach, que o dicionário hebraico define como uma pessoa ungida ou consagrada. Os reis hebreus eram ungidos cerimonialmente, esfregados com óleo, antes de se tornarem reis. Consequentemente, eles eram ungidos, ou Mashiach. O Antigo Testamento também profetizou acerca de um Mashiach específico, de um ungido, né? De ungido. Para a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, né? Os seus tradutores escolheram uma palavra em grego que significasse um significado semelhante, que o som se parece com Christos, que vinha de crio, que significa esfregar cerimonialmente com óleo. Portanto, Christos era traduzido por significado e não transliterado por som. Então, a partir do termo hebraico original, Mashiach, na Septuaginta grega, então virou o Christos. Os escritores neotestamentários, do Novo Testamento, continuaram a utilizar a palavra Cristo em seus escritos para identificar Jesus como Mashiach, como se fosse o ungido, o consagrado. Na Bíblia, em português, já em português, o termo hebraico Mashiach, do Antigo Testamento, é comumente traduzido como o ungido. A gente vê na Bíblia algumas partes que falam ungido, né? Às vezes transliterado como Messias. O termo Cristo do Novo Testamento é transliterado como Cristo. A palavra Cristo é muito específica, derivada por tradução a partir do hebraico para o grego. Vou pegar do hebraico, Mashiach, que era esfregar com óleo, que era transformar aquele ser, né, num ungido, num rei, né? Então era um ser especial. Essa tradução de Mashiach, e aí vai para o grego, vira Christos, e vem para o português como Cristo. A palavra Cristo é bem específica, então derivada por tradução a partir do hebraico para o grego, então transliteração do grego para o português. Porque não vemos prontamente a palavra Cristo no Antigo Testamento. Realmente, Cristo no Antigo Testamento não tem. De hoje, né? Em relação com o Antigo Testamento, é difícil de ser vista, né? Mas a partir dessa análise, nós sabemos que na Bíblia o termo Cristo, né, que significa Messias, ou ungido, e que esse termo era um título específico. Então, quando a gente vê no Novo Testamento, né, onde fala a palavra Messias, onde fala a palavra ungido, né, ou Cristo, elas são praticamente a mesma coisa. Carta aos Hebreus, Novo Testamento, onde começa as primeiras apresentações, né, desse grande ser que foi Melquisedeque. Vamos lá, falando de Jesus agora. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu, falando de Cristo. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui estão falando de Jesus, tá? Carta aos Hebreus. Mas você vê que no final aqui desse capítulo ele fala chamado por Deus, sumo sacerdote. Então, Jesus é considerado por Deus, sumo sacerdote. Segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele dá esse link, né, de Melquisedeque com o próprio Jesus. Então, mas quem era esse Melquisedeque? Então, Jesus era o sumo sacerdote, né, pela carta aos Hebreus, pela carta aos Hebreus, né, tudo indica que Jesus era um sumo sacerdote de Deus. Então aparece o nome de Melquisedeque, né? Ele aparece onde? Aparece no livro de Gênesis, versículo 14, livro de Salmos, Salmo 110, como falei lá no início, a gente vai entrar no Salmo 110, versículo 4, e em Hebreus também. Então ele aparece esse nome Melquisedeque, mas você vê que ele aparece poucas vezes, e sempre envolto nesse mistério. Quem seria esse Melquisedeque? Então temos aqui, no Gênesis,
E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Então já aparece aqui Melquisedeque como o rei de Salém. Salém na antiguidade, Salém tem a atual Jerusalém, né? Onde tem o Domo da Rocha, onde Abraão foi fazer o sacrifício, tá? Na parte de baixo ali que ficava a região de Salém. Então já tinha ele já era o rei daquela região ali, bem próxima à atual Jerusalém. Então, esse é o currículo de Melquisedeque no Antigo Testamento, sacerdote do Deus Altíssimo, numa época em que a Bíblia nem estava escrita. Era a época de Abraão. Abrão. Atualmente se fala Abraão. Né? E o que era e onde era Salém? Como eu falei para vocês, era abaixo de Jerusalém. Então, era praticamente a mesma região. E era uma região que Abraão já tinha o seu domínio sobre aquela região, sobre toda aquela região ali de Jerusalém. Tanto que foi lá naquela região que ele foi fazer o sacrifício lá de seu filho. Sacerdote de Elohim é o mesmo que Deus de Abraão, ou Javé, que é o Deus Altíssimo. Então, é Melquisedeque, sacerdote de Elohim. E Salém, né, ele era rei de Salém, Melquisedeque. Salém significa paz, lugar de paz, onde hoje está Jerusalém, Jerusalém. Né? Ó, ele era Deus de Salém. Nós temos Jerusalém, cidade de paz. Se eu não me engano, essa região de Jerusalém, elas pertencia aos jebuseus, e aí foram adquiridas pelo povo de Abraão, né? E pelo povo de Abraão, isso. Depois foi batizada como, os jebuleus, que moravam na região, depois, como tinha Salém embaixo, acabou virando Jerusalém. Eu vi isso num teólogo falando sobre essa questão do nome, né? A origem ali do nome de Jeru e Salém, essa união. Então, conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Salmos. E em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Então você vê aqui que esse né, é conhecido é Deus em Judá, grande é seu nome em Israel. Salmos. E em Salém, você vê que era o rei de Salém era Melquisedeque, né? Está o seu tabernáculo. Veja que interessante. Em Salém estava seu tabernáculo e a sua morada em Sião. O tabernáculo, então, se você pegar Jerusalém, na parte um pouco abaixo dela, existe essa região aí dos Jebuseus, se não me engano. Depois foi adquirida e tal. Hoje Jerusalém é praticamente uma coisa só, é bem grande. Nessa parte ali embaixo da cidade da antiga Salém, né, que hoje é tudo residências, casas, moradas residenciais, são vários arqueólogos, né, fizeram e fazem escavações, agora não, né, por causa desse conflito, mas fazem escavações abaixo dessa área ali. E nesse local, bem exatamente embaixo de Salém, bem na ponta de Salém, que é abaixo de Jerusalém, um pouquinho mais, se eu não me engano, para o norte, tem os arqueólogos, né, descobriram então um local onde eram feitas essas cerimônias de sacrifícios a Deus e tal. Então era um local sagrado, né, Salém. Então veja que ele fala Salém e em Salém está o tabernáculo. Em Salém. O que significa o nome de Melquisedeque? Melquisedeque significa rei da justiça. Então quando aparece esse nome Melquisedeque, tem que saber que ele, quando fala em Melquisedeque, é o rei da justiça, né? E era ainda sacerdote do Deus Altíssimo. Então, para um ser o rei da justiça, ele não pode ter errado nunca. Ele tem que ser algo, tem que ser um ser totalmente é, é, justo, né? Justo, correto. E quem poderia ser esse ser, né? Melquisedeque. Aí aquela questão. Melquisedeque era a primeira, uma das primeiras apresentações do que seria Cristo para nós, né? Essas apresentações que o Cristo vem trazendo esses ensinamentos para a humanidade poder aos poucos, né, galgar aí a sua evolução. E ele era ainda sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, sacerdote. Ele que passava, né, todo o conhecimento sagrado, né, do, do Altíssimo para as pessoas. Por isso que ele é considerado esse grande sacerdote do Rei Altíssimo. Então a gente observa então o Rei da Justiça e da Paz,
sempre vai ao encontro do homem nessa essa visão de Melquisedeque, né? Como rei da justiça e da paz, ele sempre vai ao encontro do homem ou da mulher. Ele sempre vai ao encontro, porque ele é o rei da justiça. Vai ao encontro de Abraão também, levando pão e vinho. Então, quando Abraão volta da batalha, né? Ele volta da batalha, quem vem à frente, né? E faz o encontro direto com Abraão é Melquisedeque. O que ele traz? O pão e o vinho. Então, lembra alguma coisa? O pão e vinho, né? Lembra a Santa Ceia, né? Que Jesus fez para lembrar dele, né? O pão e o vinho. Então, assim como Melquisedeque não tem genealogia, né? Pois aparece de repente nas Escrituras, não aparece teu pai nem mãe. Assim também é Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Então, Abraão também era um profeta e ouvia Deus. Naquele momento histórico, Abraão estava voltando de uma guerra com 318 valentes, né, os seus soldados e tal, seu povo que lutou uma guerra, que eles não eram soldados, não havia essa profissão de soldado, né, contra 4 reis inimigos. Olha só, 380 da sua comunidade, da sua tribo, contra 4 reis inimigos, e venceu a todos. Mas quando Abraão vê o rei da paz, rende todas as suas armas em frente ao rei da paz. Ele se rende a este rei que surge de repente, o rei da paz, que é o Melquisedeque. Então, Abraão, a história de Abraão, então Abraão era filho de Tera, 20 gerações depois de Adão, 10 depois de Noé, a nona geração de Sem, um dos filhos do patriarca Noé, que sobreviveu às águas do dilúvio, a descendência de Abraão. Segundo a Bíblia, o mais provável procedência de Abraão seria a cidade de Ur dos Caldeus, situada ao sul da Mesopotâmia ou nos seus arredores, perto de Bagdá. A tradição judaica aponta que o patriarca teria vivido entre 1812 a.C. a 1637 a.C. Aí ele faz sempre o cálculo, né? Antes de Cristo, ele vai regredindo até chegar ao zero. Há registros que apontam para o seu nascimento em 216 a.C. Então, exatamente a idade do nascimento, né? Não se sabe exato. A Bíblia relata diversas passagens envolvendo Abraão e sua esposa Sara, seu sobrinho Ló, sempre realçando a nobreza do personagem, né? Do personagem Abraão e sua obediência a Deus. O Abraão é uma figura chave para várias religiões que a gente está vendo hoje, né? Todas essas questões, incluindo judeus, muçulmanos e cristãos. Foi o primeiro a se dar conta do único e verdadeiro Deus. É visto como o pai da raça escolhida, o pai dos profetas, através dos quais Deus começou a sua série de revelações. Então, através dele começam as grandes revelações dessa nova fase aí na humanidade. No cristianismo é visto como o pai de todos os crentes e sua confiança em Deus e sacrifícios são tomados como um modelo para os santos posteriores. A família do Abraão era idólatra. O livro dos Jubileus diz que Abraão, aos 14 anos, quando residia em Ur com sua família, teria começado a compreender que os homens haviam se corrompido com a idolatria, adorando ídolos de pedra. Então, não aceitou mais adorá-los. Começou a orar a Deus, pedindo-lhes que conversasse com a alma pura, que conversasse a sua alma pura do erro dos filhos dos homens e também a de seus descendentes. Então, vê que desde criança ele já entendia que havia um Deus único. É como se ele. Assim, eu vejo que muitos seres vêm para a Terra, eles já vêm mais preparados para essa grande missão, né, da evolução espiritual do ser humano. Então, quando Jesus estava na Terra, ele pregou aos judeus: Abraão, vosso pai, olha o que ele disse: Abraão, vosso pai, exultou por me ver. Desculpa. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos, e disse Abraão, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou, na linguagem judaica, significa Deus. Então, eles tentaram apedrejar Jesus, ele conseguiu sair, aí depois a história vai tomando o rumo que ela toma. Então, só para vocês verem que próprio Jesus já fala que ele esteve com Abraão. Ele esteve com Abraão. Abraão, vosso pai, exultou por me ver, por ver o meu dia, e viu.
e alegrou-se. Então Jesus, né, esteve com Abraão. E quem que esteve com Abraão também? Melquisedeque, que era o Deus da justiça, que era o rei da justiça. Então, esses paralelos que a gente traz, que alguns teólogos, né, trazem que Melquisedeque seria a preparação do Cristo, né, do Jesus que veio, do ungido, do Messias. Depois que Abraão toma o cálice de Melquisedeque, aí eles fazem, Melquisedeque oferece o pão e o vinho, né? Depois que Abraão toma o cálice de Melquisedeque e bebe o vinho, está tomando a Santa Ceia. Depois disse Melquisedeque. Vamos ver. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão, porque ele não era Abraão ainda, ele era Abrão. Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Depois, né? Depois Abrão vira Abraão, né? E muda, o nome dele é mudado. Abraão, ouvindo aquilo e tomando aquele cálice, deve ter pensado, né? Não sou um general, não tenho armas. Apenas com meus criados fui à guerra contra 4 reis com fortes exércitos e entendeu que foi Deus que entregou os inimigos em suas mãos. Abraão estava 4 vezes mais rico, ele dominou, ele combateu com 4 reis, né? Pois ficara com os despojos das vitórias. Então, numa guerra, quem vencia ficava com toda a riqueza do outro povo. Abraão estava com os despojos também de Sodoma e Gomorra. Abraão sentiu que devia dar o dízimo de tudo. Entendam que o rei da paz e da justiça não precisava nem pediu, né? Melquisedeque não pediu nada, mas Abraão quer simplesmente adorar Melquisedeque. Então, uma forma de adorar Melquisedeque, ele pegou de tudo que ele tinha e deu 10%, né, o dízimo, né, para Melquisedeque. Também sobre o dízimo, no Novo Testamento, disse Jesus: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, Jesus faz uma crítica, né? Que os fariseus, escribas, né, eram hipócritas porque é, eles simplesmente davam o dízimo como se fosse não um pagamento, mas como se fosse peca, faz todos os pecados e dá o dízimo para, vamos dizer assim, saldar essa dívida, né? E Jesus não concorda com isso, né? Que eles têm que, o mais importante não é dar dízimo, não é dar dízimo, né? É exercer o juízo, a misericórdia, a fé, isso é importante. Que nesses tempos, né, que Jesus estava lá, ele já deu esse ensinamento para eles. Então, Jesus pregando aos fariseus, né, em Mateus. Então, hoje, o ungido era da descendência de Davi. Vamos lá. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhe perguntou: O que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse: Então, como é que Davi, falando pelo Espírito, chama Senhor? Pois ele afirma: O Senhor disse ao meu Senhor, o Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi o chama de Senhor, como pode ser ele seu filho? Aqui fala: o Senhor disse ao meu Senhor, para a descendência de Davi. Segundo versículo aqui, vamos ver, Salmo 110, que eu falei lá no início. O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. O Senhor estenderá seu reino poderoso desde Sião. Você governará seus inimigos. Quando você for à guerra, o seu povo servirá de livre vontade. Você está envolto em vestes santas e sua força será renovada a cada dia, como o orvalho da manhã. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o segundo versículo, né, do Antigo Testamento, que aparece o nome de Melquisedeque. Então, o Senhor disse a meu Senhor, Deus ao Filho Jesus, sente-se no lugar de honra da minha direita. Observação aqui. O Senhor jurou
Veja a potência do versículo. O Senhor jurou, ele fala aqui, né? O Senhor jurou e não voltará atrás. Ou seja, só teremos um guia e esse é Jesus. Não espere outro, pois não virá. Sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui meio que Jesus dá o aval, né? Dá o aval, né, sobre Davi também, tá? Na época de questão do Melquisedeque. Hebreus 7. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. E quem também Abraão deu o dízimo de tudo, primeiramente por interpretação, rei da justiça. Depois também rei de Salém, que é rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Não tendo princípio de dias, nem fim de vida, ou seja, eterno. Mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permaneceu sacerdote para sempre. Quando alguns teólogos falam o seguinte, nessa passagem aqui, ele fala o quê? Então, veja bem, irmãos, ele fala o seguinte: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de dias, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Então, alguns teólogos falam o seguinte, que Melquisedeque, então, não poderia ser Jesus, porque ele fala que ele é semelhante ao Filho de Deus. Outros falam o quê? Que ele era é o Espírito de Jesus ali, que estava fazendo essa preparação para a vinda como o Messias lá na frente, né? Já no ano zero, que nós entendemos aqui pelo calendário romano. Vamos ver o outro. Mas, do juramento aqui, né? Que eu acabei pulando. Vamos ver aqui. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão. Está falando do Melquisedeque, ele tomou os dízimos de Abraão. E abençoou o que tinha as promessas, Abraão. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então, Melquisedeque abençoou Abraão. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas esse com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Fazendo aqui vários sacerdotes, né? Mas todos morrem. Mas Melquisedeque não, ele é eterno. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha só. Pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Está falando de Melquisedeque. Porque nos convia tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados, de efeito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Olha só. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Aí falando de Jesus. Aí voltando lá para Abraão, né? Então Abraão estava voltando de uma guerra. Abraão foi para a guerra para libertar Ló e sua esposa e sobrinhas, que eram né, as sobrinhas de Abraão, e isso, as sobrinhas de Abraão e Ló. Abraão recuperou os despojos, né, que ele foi atrás lá dos reis, dos 4 reis, né, venceu. E aí o rei de Sodoma fala a Abraão, olha que interessante: dá-me a mim as pessoas, e os bens toma-te para ti, ou dá-me a mim as almas, e fazendo toma-te, e a fazenda toma para ti. Então o rei de Sodoma ali, ele personifica assim o próprio Satanás, já tentando ali é, mexer na cabeça de Abraão. Fala assim, me dá as pessoas, porque ele quer as almas, fica com os bens.
Então, só esse detalhe que eu achei interessante. Depois de resgatar Ló, ele foi seduzido pelo... Aí Ló, né, que foi resgatado com as sobrinhas, aí ele foi seduzido de novo pelo rei de Sodoma e voltou lá para Sodoma de novo. Então, voltou para Sodoma, não. Foi com o rei de Sodoma, o Ló e as sobrinhas, mesmo depois de ter sido resgatados aí pelos... Né, quando Abraão resgata... Porque o rei de Sodoma, né, o rei de Sodoma, ele tinha sido preso por outro rei. Então, e como Ló era um dos prisioneiros, ele vai libertar o Ló, ele acaba libertando também o rei de Sodoma. E aí o rei de Sodoma, já liberto, chama Ló para ir com ele. E Ló acaba indo, mesmo sendo libertado por Abraão. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não me digas, eu enriqueci Abraão, salvo tão somente se os jovens comerem e a parte que toca aos homens que comigo foram. Aner, Escol e Manré, esses que tomem a sua parte. Então, o Abraão disse para o rei de Sodoma: Não quero nada dos bens que foram resgatados, né? Quando foi resgatados os reis, foi feita a vitória, e o rei de Sodoma era preso também. Ele disse que não queria nada para que não ficasse manchado também, né? Com toda a toda a energia e tudo que veio de ruim de Sodoma. Então, há dois reis diante de você. Um garante a vida eterna. Quem escreveu o teu nome no livro da vida do Cordeiro? Esse é quem fala o rei de Salém. Juntamente com Satanás, os que não estiverem no livro do Cordeiro será lançado no lago do fogo eterno, uma existência de dor e sofrimento. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Isso está em Apocalipse. Temos aí o pergaminho do Mar Morto, que também fala, é recente, né? Que também fala aí do pergaminho do Mar Morto, o pergaminho antigo, né? A descoberta dele que é recente. Então, os pergaminhos do Mar Morto, pergaminhos de Melquisedeque, 2100 anos, encontrados em Qumran, na caverna número 11. Também tem pergaminhos que falam de Melquisedeque. O pergaminho fala de uma batalha apocalíptica que acontecerá no 10º jubileu. Batalha também está descrita no Apocalipse 12. O líder, olha só que interessante, nesses manuscritos de Qumran. O líder dos anjos será Melquisedeque, e não o anjo Gabriel. Luta contra Baliel, líder dos anjos caídos. Uma história futura da batalha final que ocorrerá. Então, Melquisedeque que vai liderar todos os anjos, não o anjo Gabriel. Quem é o rei dos exércitos, se não é o próprio Cristo? Temos esse livro chamado Fator Melquisedeque. Então, eu falei de Melquisedeque, como que ele está na história, na Bíblia e tal, né? E aí tem esse livro chamado Fator Melquisedeque, de Don Richardson. Então, ele dá o testemunho de Deus nas culturas através do mundo. Então, o autor trata da amplitude científica em dois aspectos desse testemunho. Por um lado, a lembrança de um Deus bom e soberano, e por outro lado, a ideia persistente de um emissário que trará um livro sagrado. Povos do, povos do Deus remoto. Tem o altar ao Deus desconhecido, história de Epimênides. Essa história de Epimênides, depois vocês anotam para pesquisar ela, é muito interessante essa história. E os gregos lá, uma praga que assolou a ilha, e, e eles tinham centenas de deuses, centenas, e fizeram vários sacrifícios para todos os deuses, todos, todos, todos. E aí, um dos sacerdotes lá disse: tem algum deus não fizeram o sacrifício para algum deus, porque a praga continuava na. Eu estou mais ou menos resumindo, tá, pessoal? Lê a história de Epimênides, que é bem certinho. E aí chamam uma pessoa de outra ilha, né? E essa pessoa ela faz ali pega as ovelhas, essas ovelhas onde elas descansarem, as que pastarem, as que descansarem, ele vai fazer o sacrifício e tal. E ele acaba descobrindo então que tem um altar que não há um altar todos tinham um altar, todos os deuses, né? Tinha um altar que não tinha nome nenhum, era um deus desconhecido. E aí o que acontece? O povo lá faz essa
sacrifício, que se fazia sacrifício na época, né? Faz sacrifício para esse Deus desconhecido, né? Que não tinha nome. Aí eles queriam dar um nome. Vamos dar um nome para esse Deus. Ele precisa de um nome. Não, não pode ser dado nenhum nome a esse Deus, porque ele é um Deus único e desconhecido. Então, é a história que mostra aqui que sempre tem uma centelha, né? Às vezes, no meio de tanta bagunça, tanta confusão ali, sempre tem uma centelha que ela não se apaga, que vem trazendo a questão do monoteísmo, né? De um Deus único, criador de tudo, e que conserva todas as coisas como são. Então, aí, esse livro, ele fala, então, ele fala do fator Melquisedeque. Então, nenhum povo ou raça ficará sem desculpa diante dele no grande dia. Olha só, nenhum povo ou raça ficará sem desculpa diante dele no grande dia, por nunca ninguém ter anunciado o evangelho. Em cada povo, Deus implantou-lhe a semente que o conduzirá à busca do Deus verdadeiro, mesmo que seus servos não se movam e recebam o chamado para ir aos perdidos. Aos povos distantes, ele anunciar o seu reino. Estes não terão desculpas, pois além de Deus capacitar, o Senhor há muito tempo tem criado pontes culturais para auxiliar os seus servos na comissão de anunciar o reino do céu. A isso, Dom Richard chama de o fator Melquisedeque. Dom, que é o nome do autor, né? Nos demonstra que em cada cultura, o Deus Altíssimo levantou um profeta. Em cada cultura, Deus levantou um profeta, servo seu, que preparasse o povo para a chegada de boas novas, recuperando o livro perdido do único Deus verdadeiro, até do livro e do único Filho, deu testemunho. Faz-me lembrar da voz de quem clama no deserto, endireitando as veredas para a chegada do Messias Salvador. Em contrapartida, o inimigo tem enviado em seus mensageiros que tem implantado o fator Sodoma, levando o povo a se tornar politeístas. Então, há muitas evidências do fator Melquisedeque entre todos os povos. Me empolgam, mas três deles me chamam a atenção. O testemunho de Viracocha, o criador onipotente de todas as coisas, por Pachacuti, rei de Machu Picchu, povo inca, e a profecia de Patian, e o livro de Iwan, e a busca incessante de Kachaibui, entre os Karen, povo entre a Índia e Birmânia, e Shang-Ti, entre os chineses e coreanos. E o que ele está dizendo é o seguinte, esse fator Melquisedeque aqui, né, o autor está dizendo? É o seguinte, todas as culturas do mundo, o autor está dizendo, né, nenhuma cultura do mundo vai poder dizer que a elas nunca chegou a mensagem do divino, a mensagem de Deus. Vai chegar da forma como aquela cultura está preparada, mas vai chegar essa centelha para demonstrar que há um Deus único. Então ele traz o quê? Acho que é mais de 25 ou 35 culturas diferentes, isoladas, vem essa mensagem de um Deus único, para abolir o politeísmo e começar a voltar para um Deus único. Então ele fala aqui de Machu Picchu, né? O povo inca, fala do outro povo aqui, da Índia, da Birmânia, da povo chinês, isso há muito tempo atrás. Então, esse é o fator Melquisedeque, essa, esse sacerdote do Altíssimo que vem em várias culturas e traz essa informação de um Deus único. Visualizem assim, no meio de uma floresta, não vou dizer nem na Amazônia, mas uma floresta equatorial lá, que não há acesso a nenhum homem branco, homem vermelho, nada. É aquela aldeia lá que nunca viu nada, tá há séculos só eles isolados lá. Então, de repente, aí eles têm lá o deus da chuva, o deus animal, o puma, tem deus do sol, o deus da árvore, deus da natureza, tem vários deuses que eles fazem cultos a esses deuses, né? E, de repente, nasce naquela tribo lá um ser, que aí fala que é um sacerdote, né, do Deus Altíssimo, e esse sacerdote, esse ser, ele começa a questionar tudo isso e começa a trazer aquele povo para o entendimento que existem esses vários deuses que eles adoram o Deus puma, o Deus falcão, o Deus formiga, o Deus árvore, tudo isso aí
é apenas uma máscara, que na verdade existe um Deus único, criador de tudo. E aí ele pode, na evolução, né, dá um nome lá de Deus Tupã, um exemplo, o Deus Sol, né? O, tem a cultura inca também faz essa passagem, o egípcio também faz essa passagem. Então, essa é a ideia do fator Melquisedeque. Sempre vai haver um sacerdote em qualquer lugar, qualquer aldeia, que ele vai vir e trazer essa questão de existe um ser, né, um ser criador de tudo. A ideia é assim, um ser criador de tudo. Mas também vem o fator Sodoma, que ele fala também. Sempre vai ter o lado negativo que vai vir e dizer, não, você tem que adorar ao Deus da chuva, senão não vai ter seca. Tem que adorar ao Deus do sol, porque a gente precisa do sol. Tem que adorar ao Deus árvore, porque a gente precisa das árvores. Então, tem esses dois fatores, né? O fator Melquisedeque e o fator Sodoma. Bom, ele fez tudo apropriado a seu tempo, fator Melquisedeque. Tá? Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, esse não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Está em Eclesiastes. Vamos ver aqui, vamos lá. Teólogos chamam a aliança, aí vamos falar a aliança de Abraão, né? Aliança abrâmica. Esse conjunto de promessas, então ali se formou no início, o início de um novo e surpreendente desenvolvimento que os teólogos chamam de revelação especial. Então temos a revelação geral e a revelação especial. Revelação especial é dada direto a esses sacerdotes, né? Esses profetas. Então, Abraão teria tido uma revelação especial. As três promessas de Deus a Abraão. Abraão foi fiel a Deus, né? Por isso foi muito abençoado. Mas as maiores bênçãos foram as promessas que Deus fez para Abraão. A Bíblia mostra como Deus cumpriu essas promessas. Muitos descendentes, uma terra para morar e uma bênção para todos os povos. Revelação, essa é a revelação especial, né? Específica para Abraão. E a revelação geral? Revelação geral, Melquisedeque apresentou-se no Vale de Savé como um símbolo ou tipo de revelação geral de Deus à humanidade. Então, o livro trata da interpretação dessas duas revelações. Revelação geral de Deus, que é o fator Melquisedeque, e a revelação especial de Deus, que é o fator Abraão. Então, não sei se você conseguiu perceber. Então, o autor do livro está dizendo o seguinte: existe essa revelação é, especial, que é a revelação abrâmica. Existe a revelação geral. Revelação geral que quer dizer o quê? Em todos os povos da Terra, não importa em que tempo for, sempre vai haver essa revelação de que há um Deus único criador. É isso que ele quer trazer essa observação ao autor. Aí temos os Incas, né? Aqui, na América do Sul. Então, se Deus deu aos dois povos pagãos, cananeus e gregos, testemunho antecipado da sua existência, não poderia ter feito o mesmo em outros povos? Poderia, né? Outros povos também poderiam ter esse testemunho antecipado da existência de Deus. Então, Pachacuti era o rei Inca na América do Sul, em 1438. O rei que fundou Machu Picchu era Pachacuti. Não deixou Deus sem nome. Ele o identificou. Inicialmente, os incas adoravam e entendiam como Deus a figura de Inti, o sol. O rei, depois de muito refletir, tropeçou na verdade, que estava adorando um objeto como criador. E ele avançou para a próxima pergunta. Se Inti não é o Deus verdadeiro, quem é então? Ele estava adorando um objeto, o sol. De repente ele percebe, mas aquele é o sol. Não é o criador. Então, quem é o criador? Então, essas perguntas começam a florescer no coração e aí começam a vir o fator Melquisedeque, né? Que em todas as culturas vai ter essa florescimento do entendimento que há um Deus criador de tudo. Então, onde um Inca pagão afastado dos conhecimentos judaico-cristão poderia encontrar a resposta a essa pergunta? Né? É um Inca pagão, não entende nada, está afastado do conhecimento judaico-cristão, está isolado na floresta, na selva. Como é que ele vai conseguir chegar a essa resposta? A possibilidade foi prevista por Paulo, Atos dos Apóstolos. Olha, no passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Está dizendo que Deus não ficou sem testemunho. Em todas as nações seguissem seus caminhos, mas Deus não ficou sem testemunho. Então, Paulo já diz isso.
Então, não adianta qualquer população isolada no planeta, ele vai ter lá, vai florescer um ser que vai trazer essa questão de Deus, né, como criador de tudo. E também pode surgir juntamente o fator Sodoma, que é o contrário, né, impedindo o monoteísmo, o entendimento de Deus e que tentando criar Deus em vários objetos, né? O Deus é o Deus da chuva, é da árvore, da planta, da formiga, e vai ter esse embate, né? Que é o embate entre o bem e o mal, das forças positivas, negativas, do entendimento da libertação ou da própria prisão na matéria, né? Tendo essa visão. Viracocha, o criador onipotente de todas as coisas. Pachacuti lembrou do antigo santuário Kishnau Kancha, na parte superior do vale. Lembrou ainda que seu pai, Hatun Tupac, afirmou ter recebido conselho num sonho. Muita coisa vem em sonho, né? Interessante isso. Por parte de Viracocha. Este, no seu sonho, lembrou Hatun Tupac, que ele verdadeiramente é o criador de todas as coisas. Pachacuti ordenou que Inti fosse daí para diante, respeitado como apenas um parente, uma entidade amiga criada. As orações deveriam se dirigir a Viracocha. Então, o que o Pachacuti disse? Olha, o grande criador de tudo é o Viracocha. Ele que é o criador de tudo, não Inti, que Inti era o Sol, né? Era o Sol. Então, para não criar um conflito naquela população, naquela civilização, ele não podia simplesmente falar o seguinte: olha, vamos abandonar Inti, que é o Deus Sol, e vamos agora adorar só Viracocha, que é o criador de tudo. Não poderia, porque existia muita adoração, muita sacrifício ao Deus Sol e tal. Então, ele começa assim: o Inti, que é o Sol, é um parente, é uma entidade amiga criada, é uma entidade amiga criada, mas as orações têm que ser dirigidas a Viracocha, que é o criador de tudo. É o nome que eles deram, Viracocha como criador de tudo, como a gente dá o nome de Deus, outros dão, né? Cada um dá um nome diferente na sua cultura, mas é essa força criadora de tudo. A gente lembra também de Akenaton, lá no Egito, né? Akenaton era o faraó egípcio que tentou uma reforma religiosa, substituir a idolatria confusa e vulgar do Egito pela adoração ao sol. Então, veja que Pachacuti, lá no Inca, né? Império Inca, estava anos na frente do próprio Akhenaton. Tava, lógico, na visão, né? Na visão dele, sendo uma tribo totalmente isolada, ele já viu que não, existe um ser criador de tudo, né? E o Akhenaton já disse o seguinte: olha, vamos abandonar todos esses deuses que nós temos no Egito, no Antigo Egito, né? E vamos adorar o Deus Ra, que é o Deus Sol, tal. Isso aqui é bem superficial, né? Porque existem algumas uns estudos mais detalhados, né, que essa Akhenaton entendia, né, o Sol ali como o próprio criador, né? Mas ele adorava o objeto, né, que era o Sol. E o Pachacuti do Império Inca adorava uma entidade que ele não sabia quem era e tinha o nome de Viracocha. Interessante isso aí. Esse é o fator Melquisedeque, né? Surgindo em várias culturas ao redor do mundo. Outros povos, entre muitos, né? Então temos o Santal, região norte de Calcutá, Índia, adoravam Thakur Jui, Deus verdadeiro. Eles eram o Deus verdadeiro, criador dos primeiros homens. Que era uma região isolada, né? Índios aborígenes. Povo Gedeu, havia um criador de tudo, onipotente, onipresente, que era Magano. Então veja que os nomes mudam, né? Mas o sentimento de um ser criador de tudo é o mesmo. Nas Chaves de Enoque, né? Melquisedeque, nas Chaves de Enoque, é um livro é um livro muito interessante, ultra complexo, mas é revelador. É um livro para ser lido, né, bem na frente, quando o pessoal já tiver avançado na questão do Cabalho, as Herméticas, Luz no Caminho, o Voz do Silêncio, já está mais avançado, entrar nessa questão do livro As Chaves de Enoque. Mas vê que nesse livro aqui é citado Melquisedeque 68 vezes. Aí são as várias citações que tem, né, sobre Melquisedeque. Ó, entre elas aqui, ó. A Irmandade de Melquisedeque trabalha com o despertar consciencial e com a reprogramação da luz no ciclo da vida dos planetas. Vê que é o próprio, né, é o Deus, né, o Jesus, é o Criador, né, trabalhando junto com Deus Pai. Então tem várias frases ali que fala
fala de Melquisedeque. Palavras do apóstolo Paulo, desculpa, do apóstolo João. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. E a verdadeira luz e a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Então, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Então, veja que o fator Melquisedeque, né, traz essa questão da a verdadeira luz, ou seja, esse entendimento que há um Deus criador de tudo, ele vem para iluminar. Então, ele vem nas antigas culturas, né, vem das antigas culturas trazendo essa ideia de que nenhuma cultura, nenhuma nação, nenhum povo ficou abandonado por Deus. Todas tiveram a chance e têm a chance de lá dentro ser aquela semente dizendo o seguinte: existe um Deus criador de tudo. Existe um Deus criador de tudo. E aí essa semente é criada. Ah, mas eles falam em Deus Tupã, mas nosso Deus é Cristo, não é Tupã. Eu acredito que para Deus isso não importa, o nome que é dado para ele. Deus, né? Morgano, qual é o nome que vários nomes que várias civilizações dão nome para o Criador de tudo. Mas eu acredito que a grande percepção dele é que o humano, né, o ser humano, a sua cria, ela consiga perceber o seu próprio pai, que é o Deus Criador. Então, é, a grande a grande questão quando ele fala em fator Melquisedeque, né? Então temos a história de Melquisedeque na Bíblia, que muitos alegam que Melquisedeque poderia ser o precursor de Jesus, poderia ser o próprio Jesus. Quando alguns também dizem quando Abraão recebe aqueles três estrangeiros que vêm à porta dele, né? No calor, ele se cai de joelhos e tal, lava os pés dele, e um deles fala para Abraão lá que dentro de um ano Sara vai ter um filho, né? E, e aí Sara ri, e ele fala, por que ris? Ela, eu não ri. Ele viu por trás da cortina, lá dentro ela riu, né? E ela assim, teu filho será chamado Isaac, Isaac que é riso. Então, dizem que ele veio já conhecendo Abraão. Ele veio e já falou, você é Abraão. Não Abraão, você é Abraão. E Abraão ficou, como sabe o meu nome? O nome que Deus deu para mim? E onde está Sara? Como é que ele sabe que é Sara? Porque alguns dizem que esse que veio até ele era Melquisedeque, que já tinha vindo antes com ele e veio novamente falar com ele. Então, essas são é, é a, é como se a humanidade corresse num rio meio que desgovernado, né? E aí vem Deus e vem arrumando, vem Deus, vem Jesus e vem arrumando, tentando ajustar a gente para a gente estar no caminho mais correto possível. Mas tem o fator Sodoma que vem e tenta fazer a gente derrubar, a gente cair, sempre, sempre. E o fator Melquisedeque, a gente sempre lembrar que existe um Cristo ou um Deus criador em todas as culturas, né? Então, a minha apresentação de hoje foi para trazer esse ponto para vocês. Talvez muita gente tenha essa dúvida, né? Mas, pô, como é que lá no meio da aldeia amazônica, lá, como é que eles vão ter acesso a Deus? Será que eles vão ser recebidos no céu, né? Se eles não conhecem nada da palavra de Deus, né? Às vezes tem essa pergunta, mas não conhece nada de Deus, não conhece o testemunho de Jesus, não conhece a Bíblia, nada, estão lá isolados. Será que eles vão ter, entre aspas, né, o direito de ter a benevolência de Deus para que sejam, né, levados aos céus? Né? A gente fica pensando nisso. Aí Deus tem a solução para tudo. Dentro daquela cultura, naquela limitação deles, eles só precisam saber o quê? Que existe um grande criador de tudo. E aí tem que render honras a esse criador, saber que existe um pai criador. Né? É isso que é a grande chave, talvez, que a humanidade às vezes não entende, faz tanta bagunça aí de guerra, confusão, religião e tal, mas Deus quer que a gente simplesmente reconheça Deus e adore a Ele, não a matéria. A matéria é passageira. É isso, meus irmãos. Nossa apresentação de hoje é isso. Espero que não tenha cansado vocês no assunto, porque ver os slides ali fica meio cansativo, né? Mas é para vocês entenderem, né, quem foi Melquisedeque, se há ligação com Cristo ou não, aí cada um faça a sua interpretação, e, e essa questão do fator Melquisedeque, o fator Melquisedeque é um fator geral, né? E o abrâmico ali que é específico, né? Essas questões aí. É isso, meus irmãos. Se alguém quiser
falar alguma coisa, está aberto aí o microfone para o pessoal falar. Se alguém quiser falar, tá tranquilo. Ninguém quiser falar nada, é só falar não, nobis domi. Vou, vou Fala, falar, pessoal. falar meu entendimento aqui. Eu acredito que ao longo dos tempos, como o irmão falou, Deus manda alguns sacerdotes em várias culturas diferentes para ensinar o caminho para chegar até o divino, né? O exemplo de outra cultura, de outras culturas é o próprio Buda, né? Buda, os ensinamentos dele são parecidos com o de Jesus e de Melquisedeque, que ele prega o, o caminho ali para chegar até a Deus. Uhum. E se a gente pensar que Deus olha só por um povo, a gente enxerga Deus como um ser injusto. E assim ele mandou vários sacerdotes em várias culturas, como o irmão falou. Eu acredito que é, sejam os mesmos espíritos que venham de tempos em tempos, né? Acho que é mais ou menos nessa linha. Sim, sim. Até a questão de Cristo, né? Alguns estudiosos falam que existiu vários Cristos que vieram na Terra trazendo conhecimento, trazendo essa libertação. Vários Cristos. O que é Cristo, como a gente falou? Cristo é ungido, né? Aquele que é abençoado por Deus. Então ele vem e traz essa. E a humanidade ela vem aos poucos, ela vem, né, devagarinho, de passo a passo, ela vem evoluindo. Né? Cada vez o ensinamento de Deus vem sendo cada vez mais refinado, né? Para quem busca, né, ele vai se refinando. Para você ver lá, há 5.000 anos atrás, na época das pirâmides, né? Então cada vez ele vem se refinando mais. Mas é isso aí. O Rafael, quer falar? Obrigado, É, irmãos. boa noite, irmãos. Parabenizar o comendador, que, como sempre, é a excelência em explicar e entender. Eu não tinha muito entendimento do, né, Melquisedeque, muito superficial, mas aproveitando a deixa do irmão Blasius, como a gente é, conhece, né? São os avatares, hoje que eles chamam os avatares. Da época deles chamavam os ungidos, os cristos. Hoje são os avatares que vêm trazendo essa palavra. Então, inclusive lembrei muito do nosso estudo em relação ao caminho de São Tomé, São Sumé, Viracocha, né? Tem Isso tudo a ver. mesmo. Então, cada vez se fortifica mais a nossa pesquisa em função do estudo, toda essa evolução. Então, realmente faz sentido. Eu hoje já acreditava na nossa pesquisa. Agora, com toda a tua explanação, ela só se fortalece, ela é cada vez mais real aquilo que nós buscamos. Então, parabéns, tá, Jorge? Pô, um trabalho assim impecável, Uhum. irretocável, tá? Obrigado aí pela explanação. Só temos cada vez a evoluir mais. É Obrigado, isso. irmão. Então, o Rafael lembrou uma coisa interessante, eu até tinha esquecido, né? Sobre a Expedições Templárias, ela tem uma pesquisa que, dentro da pesquisa, fala sobre São Tomé, né? O apóstolo de Cristo. São Tomé teria estado no Brasil, né? Em épocas remotas, claro, e ele subiu, então, os Incas, né? E aí tinha um caminho de Chumé, que é São Tomé. E lá no Inca, lá, né, em Lago Titicaca, e lá onde Viracocha aparece, tem então uma estátua, né, de um ser barbudo, e índio não é barbudo, né? Lá ainda mais no Alto Inca, lá em cima. Barbudo, segurando um breviário num braço e um ramo na mão. Uma estátua de milhares de anos. E aí? Da onde que apareceu um ser barbudo, né? Dá para ver que ele é nórdico, assim, meio nórdico e tal, segurando um livro debaixo de um braço e um ramo na mão. Essa mesma imagem, ela aparece na igreja Notre-Dame de Amiens. Existe a Notre-Dame da França e a Notre-Dame de Amiens, também na França. A mesma imagem de São Tomé, exatamente igual,
na igreja de São Tomé, em pedra, tem essa imagem lá no Inca, lá em Viracocha, aparece lá em Titicaca, né? Aparece a mesma imagem lá. E aí, né? Então esse apóstolo talvez levou esse, esse fator Melquisedeque, né? Ele foi um fator Melquisedeque que levou para aquela cultura, né? O entendimento que existia um Deus único, né? Então a pesquisa das expedições templárias tem essa linha, né? Nós não estamos dizendo que é verdade porque é uma teoria, né? Mas é bem plausível porque muitas coisas são realmente batem nessa história. Mas ela é muito parecida, né, Jorge? A gente já viu Sim, isso várias vezes e ela é perfeita, ela não tem como. É óbvio que ninguém vai fazer duas estátuas em lugares diferentes só se a mesma pessoa faz, fizer. né? É. Diferente, né? O, quando tiver a Mas é, oportunidade, né? O ano que vem, provavelmente, ele vai apresentar o trabalho das expedições templárias ali para os irmãos, isso, né, para entenderem essa pesquisa. Irmão Sérgio, quer se perfeito. manifestar, irmão Sérgio? Em primeiro lugar, é uma apresentação magnífica, né? Os slides, a explicação, a explanação magnífica, enche os olhos, né? Deixa a gente pequenininho. E quanto a Melquisedeque, eu tive o prazer de conhecê-lo hoje, porque nunca tinha ouvido falar dele, nunca tinha visto nada sobre ele, não sabia, não conhecia nada sobre ele. Então, eu só tive a ganhar, porque conheci hoje Melquisedeque, né, por intermédio da manifestação do irmão, tenho hoje alguma noção já sobre Melquisedeque e a vontade de aprofundar os estudos. Acho que era isso. É isso aí, irmão. Obrigado. Eu também, há uns anos atrás, não conhecia Melquisedeque. Aí eu vi um vídeo falando do fator Melquisedeque, me interessei. E aí a gente começa a fazer essas pontes, né, de Cristo, né, e a força que tem em todas as civilizações, né, que ele vem, é o poder de Deus, né, ele vem nas civilizações, vem plantando, vem plantando, vem plantando, e vai conseguir vencer porque está escrito que a vitória é dele. Irmão Ricardo Rodrigues, quer falar alguma coisa, Ricardo? Gostou? Gostou? Achou legal? Tá? Primeira vez que está aí, segunda vez, né? Já tivesse semana passada aí. Você tá ouvindo? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Vendo? Então, ano passado, né? Desculpa. Ano passado foi a minha primeira vez aqui no nosso grupo aí. E, não, hoje foi bem legal, cara. Até tinha... é, entrei no YouTube ali para dar uma pesquisada sobre esse personagem da história. E tudo que eu vi no YouTube ali foi o que tu falou aí. Foi bem esclarecedor mesmo, cara. É isso. Show de bola. Foi É isso, bem legal. é isso aí. Essas são as nossas reuniões Dei uma aqui. pesquisada legal no YouTube ali. Tudo que tu falou foi o que eu vi no YouTube ali. Então, Não se eu te tivesse menti, lido. então. Não te menti, né? Não te menti. Então tá bom. Show Não, de foi isso bola. aí mesmo. Obrigado, Ricardo. Eu vou passar a palavra para o outro Ricardo agora. O teu xará aí. O Ricardo Apolinário. Jogador de Opa, vôlei. irmão. Isso, quase isso. Ah, o homem, o Não, Superman. É o Superman. isso, A gente isso. sabe por quê. Jorge, assim, foi igual o irmão Sérgio comentou, né? Eu acho que a parte dos slides ficaram muito bem feitos, então parabéns realmente pela apresentação. Está bem aprofundado. E acho que já tinha até nos apresentado isso, né? Já há um tempo atrás, então acho que foi legal a gente reviver, né? Olhar novamente ali sobre o Melquisedeque. E eu também só queria colocar que ali, em alguns slides, tu coloca sobre a ordem de Melquisedeque. Então, Uhum. não sei se isso também era um título, era uma ordem, tinha um grupo, não sei se tu pode comentar um pouquinho sobre isso. Uhum. Quando ele fala sobre a ordem de Melquisedeque, é como se fosse é como se fosse é como se fosse uma descendência, mas não descendência de sangue. É uma descendência a palavra não é descendência, né? É como se fosse uma ponte de ligação, entendeu? Por ordem de Melquisedeque. Existia outras ramas genealógicas que poderiam ser sacerdotes.
E ele Ah, não, tá, ele entendi. não tinha, entendeu? As rambas, assim, ela para ser sacerdote, ela tinha que ter uma origem, né? Uma origem para Uhum. poder, origem genealógica para poder ser sacerdote. E ele não tinha. Ele não tinha nem pai, nem mãe. Só que não tinha dias de nascença, não tinha dia de morte. E era o sumo sacerdote. Então, por ordem de Melquisedeque. Então, essas ordenanças que haviam para frente, né, vinham dessa linhagem dele, direta, entendeu? Como se fosse uma ordem direta dele, Tá, desse, agora desse entendi. ser. É isso aí. Mas, Jorge, realmente parabéns, tá? Parabéns pela apresentação, acho bem legal a gente reviver e começar a estudar um pouquinho mais sobre os personagens, né? Sobre a história, né? Uhum. A história bíblica, a gente vai, os irmãos mais adiante, a gente vai, os novos templários e os escudeiros depois, vão entrar na questão do Kybalion, né, as leis herméticas, como falei, a voz do silêncio, a luz no caminho, que são estudos mais aprofundados. E adiante, nós vamos começar os estudos ali sobre o Evangelho de João, né? Então, ali já, o Evangelho de João, muita gente olha e diz, Evangelho de João, não. O Evangelho de João, ele tem uma profundidade. Eu vou te dizer uma coisa, tu pegar ali as primeiras frases, tu cai naquelas primeiras frases, aí tu fica um ano ali se bobear, tentando decifrar, tentando entender, né? E cada um com uma opinião, mas é isso, a gente precisa sempre avançar, esse é o nosso objetivo aqui, avançar no conhecimento. Passar a palavra para o irmão D'Angelo, quer se manifestar? Boa noite. Estão ouvindo? Sim? Então tá. Parabenizar o irmão Jorge, que foi excelente. A gente está aprendendo muito, né, com os estudos dos irmãos e há uma pinceladinha só, né, que eu acredito que é mais ou menos isso mesmo, que em tempos vem um sacerdote e que passa o ensinamento e é visível, né, até para quem é leigo, né. Eu acredito que não vai ter um ser na face da Terra que não vai entender que Deus, o Uno, ele é presente e onipotente. E demais, parabenizar porque foi muito esclarecedor e pretendo me aprofundar no estudo. Ah, isso aí, Obrigado, obrigado, irmãos. irmão D'Angelo. Agora, Cavaleiro Templário, né? Cavaleiro Templário D'Angelo, Cavaleiro Templário Sérgio, Cavaleiro Templário José, os irmãos gêmeos. É isso aí. Aproveitar que estou falando dos irmãos gêmeos, vou passar a palavra para o irmão José, nosso novo Cavaleiro Templário. Fala, José. Quiser se manifestar, ok. Boa noite, irmãos. Primeiramente, comendador, eu quero me desculpar do atraso ali, eu até comuniquei ali, mas me reiterar pedir desculpas do atraso da reunião. E que não tem muito o que falar, né? Mas é a brilhante apresentação do comendador. O comendador tá inspirado, como sempre, né, nas colocações. E aí a gente acaba, para nós que estamos começando agora nos estudos e mais a gente vê as explicações começam a querer, a gente já assim para entender, entendi melhor também o conceito nosso, da nossa cavalaria espiritual de Enoque, que também está linkado justamente com o Jorge falou aí do iniciado, do escolhido. Então, nada é por acaso também do fator Melquisedeque, Deu uma travada? Deu uma travada, né, pessoal? José, deu Deu uma uma travada. travada. Travou. Sim. Travou ali Ah, o não dá sinal para dele ouvir. lá. É. o Deus Criador, acaba entendendo também a travada. Não dá para ouvir? Agora destravou. Ela trava e vai. Melhorou ou não? A internet que estava travando, José, eu Tá. acho. Tava... Eu tava colocando ali, não sei se os irmãos puderam escolher do nosso conceito aí do Enoque ali, da cavalaria espiritual de Enoque, eu acabei mais ou menos
acaba entendendo cada vez melhor o conceito, o porquê do nome. Muitas vezes assim, ó, por que Cavalaria Espiritual de Enoque? Daí, vendo as explicações dos irmãos, e aprofundando os estudos mais, o cara começa a juntar o quebra-cabeça para entender. Aí também o fator Melquisedeque ali do Deus único, a questão do que o Jorge falou dos vários ao longo da humanidade, vários Jesus, assim, de que as questões do Jesus ali, cada parte do mundo, então o cara acaba criando, criando ideias na cabeça da gente que acaba aprofundando e instigando mais para o cara cada vez mais estudar mais para conhecer mais a fundo essa realidade, né? Então, meus parabéns, comandante, sempre botando a sementinha na nossa cabeça para a gente estudar mais e se aprofundar mais, viu? Obrigado. É isso aí, José. É isso aí. Como diz o grão-mestre, né? É lá de cima, né? É Deus que faz, Deus dá ordem e a gente labuta. É isso aí. Irmão Gledson, quer se manifestar? Deixar o Max pro final, Max. Boa noite a todos. O Max tem que dar o arremate, né? O Max agora o homem. Primeiro, parabenizar a belíssima apresentação, a aula que o comendador sempre nos passa e por nos relembrar, né? Eu peguei ali, né, escutando bastante a parte de vários deuses, né? Várias civilizações em tempos, algumas civilizações acreditam só em um deus, mas mesmo outras que acreditam em vários deuses, eles mesmo assim sabem que tem um só. Por mais que acreditam em vários, dão vários nomes, mas eles têm um só. Eu mesmo apresentei um trabalho, né, que acredita em um deus do fogo, vários deuses, mas tem uma hierarquia que tem um deus maior, e ele sabe disso, né? Então, acredito que comentasse ali bastante sobre essa parte de vários deuses e várias civilizações, e vem até hoje, vem essa evolução até hoje de várias civilizações até a nossa, e hoje eu acho que, né, entendimento de um Deus só, assim como tem vários povos que acreditam em vários, mas mesmo assim ainda tem um acima de todos eles. E era essa a minha contribuição e parabéns pela belíssima apresentação. É isso aí, irmão Gledson. As civilizações passam por essa evolução, né? Começam com aquela fagulha que está dentro da gente, aquele sentimento que a gente tem de que algo é maior do que tudo. Aquele sentimento está em todo ser humano, tá? Desde o índio isolado, né, até o cara que nasce numa metrópole. Aquele sentimento, aquelas perguntas: quem sou, de onde eu vim, para onde eu vou? Todo ser humano faz essa pergunta, todo. Quando ele começa a fazer essas perguntas, quando ele começa realmente a fazer essas perguntas, aí começa a grande caminhada dele, começa a grande iniciação dele. Ou ele dá as costas para isso, ou ele vai em frente. Se ele é corajoso, ele vai em frente. Se ele é um covarde, ele dá as costas e se rende à matéria. Se ele é corajoso, ele vai em frente. Ele vai em direção a Deus. Ele não vai encarar Deus. Ele vai em direção a Deus. Ele vai ao encontro de Deus. Mas para isso é preciso coragem. Né? É preciso querer. Aí está o ato da fé, né? Acreditar e ir em frente. É isso aí. Bom, Max, está com a palavra. O irmão Eduardo, ele não vai conseguir se manifestar, porque ele está só ouvindo, tá? Ele já passou para nós que ele está em trânsito na BR. Max, está com a palavra? Boa noite, queridos irmãos. Tá todo mundo me ouvindo bem? Eu acho que o microfone tá bom, né? Tá ótimo. Jorge, parabéns, foi brilhante mesmo. Como os irmãos muito bem colocaram, você está inspirado. Aliás, você é inspirado e hoje também estava inspirado, né? Eu confesso a vocês que eu não conhecia a história do Melquisedeque até você nos apresentar ela há alguns meses atrás, né? Quando é uma repetição daquela palestra mais elaborada até agora. E é um assunto muito complexo para quem está entrando na reunião pela primeira vez, como o irmão Ricardo, lá é um assunto complexo mesmo que a gente tem dificuldade, e eu acho até, Jorge, que é uma palestra que pode ser desmembrada em uns 3 momentos dela, de tão enriquecida que ela é,
por você ter feito ela, né? Que você colocou muito conteúdo aqui, isso é muito bom. Então, parabéns, irmão, novamente. Parabéns, comendador. Eu vou seguir a linha. É bom meio que falar quase no final que é mais fácil, eu acho, porque daí a gente só copia o que os irmãos falaram, né? Que todo mundo falou coisas super importantes, né? E o que o irmão Rafael colocou me chamou muita atenção, né? Que no decorrer da história da humanidade surgem alguns avatares, usando um termo mais moderno, para substituir um termo mais antigo como os ungidos, né? E o que chama atenção nesses avatares, né, que o José colocou agora há pouco também, o irmão Gladson, né, que periodicamente parece que a gente tem a grata felicidade, enquanto humano, de receber alguns avatares, como Jesus Cristo, Buda, enfim, uma série de outros iluminados ou ungidos, né? O que me chamou a atenção no Melquisedeque também foi a dualidade dele, que é o aspecto da materialidade dele como rei de Salém, ou seja, quando fala que é rei de Salém, então é um ser humano. E ao Perfeito. mesmo tempo que ele dava poder, então fala da divindade dele, né? Então você não sabe, será que ele foi só humano, ou ele era uma divindade também, por essa relação com Jesus e com Deus, inclusive? Então isso ficou muito, dá o ar de mistério, por isso o mistério de Melquisedeque, o misterioso Melquisedeque, né? E o que me chamou a atenção também foi que as culturas que eram politeístas, por exemplo, lá no Egito, né, como o Jorge muito bem exemplificou, né, eu não sei porquê, mas parece que como elas adoravam Deus Sol, Deus Lua, Deus isso, Deus aquilo, não estou dizendo que é errado ou certo, enfim, né, elas eram sepultadas com presentes, né? Quando alguém morria no Egito, né, eles acreditavam que toda a riqueza da matéria que eles tivessem seria bom eles colocarem no túmulo, porque no pós-vida eles poderiam usufruir daquilo, né? Então, quer dizer, Perfeito. será que eles se desprendiam da matéria, mesmo no conceito pós-morte? Eles entendiam que eles poderiam usar a matéria, né? Então, isso me parece que é comum entre os pensamentos politeístas, né, onde acreditavam em vários deuses, né? Me surgiu isso apenas, né? E um outro ponto aqui, não, é isso, é isso. Vou viajar. É isso que eu entendi, gente, né? Essa questão aí mas realmente é uma história muito complexa e misteriosa do Melquisedeque. Mas o que me chamou a atenção foi a dualidade, o ponto da dualidade da matéria e divindade. Tá bom, irmãos? Desculpe se eu demorei muito nos comentários, mas foi essa a minha percepção. Ah, Obrigado. tranquilo, Max, tranquilo. Realmente a questão da Hoje, dualidade. Vai lá, pode falar, Rafael. desculpa interromper antes que eu me esqueça, que eu me foquei muito no assunto ali, mas é que tua matéria, como sempre, é fantástica. Eu sempre questionei muito a questão dízimo, tá? E você trouxe isso agora, assim, de uma forma muito profunda e transparente. Se você pesquisar sobre dízimo, eu já tinha pesquisado algo, mas aparece agora em relação ao que você falou sobre Abraão, sobre que Abraão, quando deu o dízimo, ele foi em consideração e respeito, não que foi E obrigação. foi Olha só, adorar a Deus, era uma forma de adorar a Deus. exatamente. Isso aí. Olha só, é a consideração, isso é um sentimento, isso se coloca de uma forma que eu vejo assim, gratidão. O que que é gratidão? Quando você chega a um estado de espírito. Então ele fez isso não porque ele tinha medo nem nada, ele viu o sacerdote como exemplo de ser, e a partir daí você diz, não, você é a pessoa. Então o dízimo vem como um reconhecimento. Então isso é muito importante a gente entender, porque dentro das culturas, né, como você falou, muito bem falou, comendador, né? As pessoas querem utilizar, não, eu dou 100 reais, eu dou 1.000 e, meu pecado foi pago. E eu acho muito importante a gente colocar isso, porque todo o trabalho que vocês fazem, eu não sou tão profundo dentro dessa parte de vocês fazerem todo esse trabalho, que nem foi feito agora com o irmão Blasius, tudo, mas a gente contribui como pode. O teu tempo é o teu maior dízimo. Quando você se dispõe de disponibilizar o tempo para se doar para outro, isso é dízimo. Não é pegar 100 reais e aliviar a minha consciência. Tanto é que a gente tem isso dentro da maçonaria que se chama tronco de beneficência. Cada um, né, tronco de... Por quê? Esse princípio agora tem uma origem. Para mim agora vem uma origem. Então eu quero te agradecer, comendador. Essa relação sempre para mim foi dessa forma. E hoje ela se mostra assim muito
transparente, sabe? Desculpa cortar ali quando vê, mas eu precisava colocar porque muitos de nós, a maioria, não entende o que que é um dízimo. E é justamente essa doação que faz a diferença em relação ao Uno, né? E é o que nós estamos fazendo aqui, o que você está fazendo aqui. Todos nós dando o dízimo. É isso aí. Obrigado, comendador. Aproveitar que falou, vou dar os parabéns aí para o irmão Blasius, né, que fez o evento, auxiliou lá no evento da aeronáutica, né, os irmãos que foram até lá, teve a arrecadação de vários alimentos para cestas básicas, né, parabéns, irmão Blasius. Esse é o sentimento que a gente tem que ter de auxiliar os irmãos, né, que estão menos favorecidos, mas auxiliar com o coração, né, sabendo que tem alguém lá atrás que precisa da gente. Lembrando os irmãos da região de Criciúma, né, que quinta-feira vai ter comparecimento ali no Padre Marcos para montar a cesta básica também, que também vai ser feita a doação, tá? Quem puder participar, participe. Ele vai fazer um peixinho frito lá, para quem gosta de peixe frito, e a recompensa depois. É isso aí, meus irmãos. Agradecer a todos e que sejamos nós, né? Sejamos cada um de nós um fator Melquisedeque na vida de alguém, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até a próxima reunião da Comendadoria Templária Cavalaria Espiritual de Enoque.